E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai estar falando um cadinho sobre injeção eletrônica, a luz da injeção, né? Que geralmente acende aí no painel e muita gente se preocupa com esse fator. E é um cadinho de se preocupar, mas não tanto, não chega a ser preocupante que nem a luz de óleo quando acende no carro ou na moto. Com isso eu não quero dizer também que você não deva dar valor, né, a essa luz que esteja acendendo. O certo é você levar para o mecânico e tal. Esse procedimento que o mecânico vai fazer é passar um scanner e verificar onde que está o erro. E às vezes, né, o sistema de injeção apresenta um erro. E o que ele vai fazer? Ele tem um scanner, vai passar no carro ou na moto, né, e vai verificar onde que está o defeito e vai apagar aquele erro, né? Por exemplo, às vezes são mais de um erro, né? Aí a pessoa vai apagar aquilo dali. Se caso ele voltar, vai ligar o carro de novo, vai ver no scanner se voltou algum erro. Se esse erro voltou, aí ele vai ter que fazer a substituição de alguma peça. Só pessoal, cuidado que tem muito mecânico, infelizmente, que fica mandando se comprar tal peça, tal peça, tal peça. Por que isso daí? É porque às vezes o scanner daquela pessoa não é o scanner o completo, né, que fala qual peça certinho que deve ser trocado. Aí ela fica mais ou menos te falando, compra tal peça, compra X peça, tal, aqueles negócios tudo. Bom, recentemente a gente teve um problema aqui na Montana que a gente teve. A luz da injeção ficou acendendo e nesse momento o carro começou a ratear bastante. Isso daí pode acontecer também em moto, tá pessoal? Tanto serve para carro, tanto serve para moto. E começou a ratear muito e tal. Aí a gente comprou o jogo de vela, porque geralmente é nesse lugar que dá problema. Não estou falando sempre, mas na maioria das vezes o carro, principalmente carro, né, dá problema ou na vela ou nos cabos de vela. E o que aconteceu? A gente comprou os dois, colocou só o cabo de vela, não resolveu. Aí a gente colocou o cabo de vela antigo e a vela nova, também não resolveu. Aí a gente colocou os dois e resolveu o problema. Olha só que bacana. Então assim, como a gente já tem uma noção básica, né, fundamental sobre isso aí, em cima desse problema, a gente acaba indo em cima do foco um cadinho, né? Já é um carro que é muito tempo usado, que o ex-dono não tinha cuidado e tal, tudo mais. Aí a gente já percebeu que realmente poderia ser aquilo dali, pelo tempo de uso, entre outras coisas. Pessoal, e quanto custa, né, para passar esse scanner? Pessoal, aqui na minha cidade fica na faixa de 80 a 120 reais, tá? Só que eu já vi numa cidade aqui perto que o cara tava cobrando 150. Isso é demorado? Não, não é demorado. Mas depende da loja, né, que você vai parar, do mecânico que você vai parar, se ele já tiver a peça para ser substituída. Algumas vezes a luz da injeção pode acender e a moto não apresentar problema mais nenhum. Moto ou carro, às vezes a luz de injeção simplesmente acende e depois fica um tempo e depois ele automaticamente apaga. Existem algumas pessoas também que fazem algumas coisas para poder apagar mais rápido esse tipo de defeito. Bom, eu aprendi com um mecânico isso daí, eu não aconselho a fazer, mas foi uma coisa que eu aprendi e acabei fazendo também. O que acontece? Ele falou o seguinte: olha Léo, a luz de injeção está acesa, né? Então para você apagar esse erro sem gastar nenhum centavo, você vai desligar o carro e vai tirar o polo positivo primeiramente, depois o polo negativo e vai deixar desconectado pelo menos por meia hora. E um outro mecânico também já falou mais forte ainda, falou para conectar o positivo e o negativo com a bateria desligada, para que o erro seja apagado. Bom, eles falaram isso daí, provavelmente eles fazem isso daí na oficina deles, não sei se tem scanner ou não. Funciona, tá? Eu já vi isso daí, funciona. Eu não aconselho isso daí a fazer, eu vejo muita gente fazendo, mas eu não aconselho, tá pessoal? Não é certo. O certo seria você levar na oficina, passar o scanner, ver aonde que está o defeito, apagar os erros. Não deu certo? Agora então vamos substituir a peça que o scanner está falando para substituir. Essa luz da injeção, ela também pode ser um problema que geralmente dá por causa de sujeira. Por isso que é viável você sempre estar colocando gasolina aditivada. Bom, com esses dois mecânicos que eu tenho conversado, ele falou assim: olha Léo, existe muito problema de sujeira no bico e tal, aqueles negócios todinho. Palavras dele, tá pessoal? Pelo menos de dois mecânicos muito experientes
E eles falaram para mim colocar gasolina aditivada, evitar, principalmente se o carro fica muito tempo parado, se a moto fica muito tempo parada. A gente sabe que a gasolina aditivada tem vários benefícios, né? Muitos. Pessoal, e quanto tempo que dura, né, para pagar essa questão toda no scanner e tal, aqueles negócios todos? Bom, se não precisar substituir peça nenhuma, geralmente pelo scanner, a gente demora ali na faixa de uma meia hora, 40 minutos, até o cara colocar o carro, passar o scanner e tal, tudo mais, né? No meu caso, um outro dia aí, eu demorei de um dia para o outro, porque o cara ficou conversando, e o tempo vai passando, e depende muito da oficina. Mas se você tiver com pressa, geralmente é isso daí, é na faixa de uma meia hora. E um outro assunto que eu gostaria de ressaltar para vocês, de repente a luz da injeção não esteja acendendo e de repente seu carro começou a fazer um alto consumo de combustível, tá bebendo demais da conta. Pois é, isso daí aconteceu com um amigo meu, o painel dele não acionava a luz da injeção e o carro dele começou a beber demais da conta. Serve para motos também, tá, pessoal? E por um acaso, o carro simplesmente parou em frente a uma oficina, que ele não deu nada pela oficina. E o cara falou assim, olha cara, infelizmente seu cabo e as velas estão com defeito. Então a gente tem que trocar e você vai ver que o carro vai ficar outro, eu te garanto que o carro vai ficar bom. E o carro teve um consumo assim, econômico demais da conta e resolveu o problema dele. Enquanto a primeira vez que ele levou, ele gastou um dinheirão em uma outra oficina e não resolveu problema nenhum. Mas ele acha que o cara não passou o scanner. Pessoal, é isso aí. Eu acredito que eu tenha tirado algumas dúvidas. Se você tiver alguma outra pergunta, pode escrever aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, fique à vontade de se inscrever. Dê um like bacana se te ajudou em alguma coisa. Tamo junto, até o próximo vídeo. A gente se vê por aqui.